Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero analisar com você uma partida que eu joguei contra um grande mestre chinês, um prodígio chinês que tem ali mais de 3.100 de rate no chess.com e acredito que ele está próximo a 2.600 ali de rating feed. É um jogador bem forte e eu joguei uma partida interessante com ele aqui no chess.com e quero mostrar aqui para vocês tudo o que rolou. Nessa semana que eu não estou conseguindo jogar partidas da série de 10 minutos, buscando ali o top 5 do mundo. Eu tô analisando partidas, seja que eu joguei no chess.com ou então que eu venho jogando aqui no torneio, que eu tô participando dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC, né? Por isso que tá aí o cenário improvisado, a câmera improvisada, mas seguimos aí essa semana com os nossos vídeos. E essa partida que nós vamos analisar agora é uma partida realmente muito interessante. Então vamos lá, bora começar aqui. Eu vou colocar já, deixa eu ver se tá tudo certo. Já tá com a análise. Então, eu tava jogando com as peças brancas essa partida, então de brancas, enfrentando esse chinês, que o nome dele é Hao Wen-Shu. Acredito que é isso, não sei se é assim a pronúncia do nome dele. E ele, quando eu joguei com ele, ele tava ali quase 3.100 aqui no chess.com. E eu comecei jogando com E4 essa partida. Ele respondeu com C5, levando para uma defesa siciliana. E eu resolvi abrir a defesa siciliana. Eu joguei ali com o cavalo F3. Ele seguiu com E6, D4, C por D4, cavalo por D4. E agora ele faz cavalo C6, jogando uma siciliana Taima 9. Bom, a siciliana Taima 9 é uma siciliana que eu jogo de pretas também. É provavelmente a siciliana que eu mais joguei na minha vida, seja online ou seja em torneios. Então conheço um pouco dessas posições, tanto de brancas quanto de pretas. Eu joguei aqui cavalo C3, ele faz dama C7, um lance bem natural da Taima 9. Comparado a outras sicilianas, uma das ideias da Taima 9 é poder desenvolver esse bispo de F8 ainda para uma casa mais ativa. Mas primeiro as pretas desenvolvem a dama para C7 para controlar bem as casas centrais, controlar bem a casa E5. Eu joguei com bispo E2, é uma variante que eu gosto bastante, jogando um pouco mais sólido ali, se comparado a outras sicilianas, mais estilo Karpov, Karpov que gostava bastante de jogar esse bispo E2 nas sicilianas contra Najdorf, Taimanov, diversas sicilianas ele jogava com esse bispo E2. E aí ele veio com o cavalo F6, um lance normal também, roque, e agora bispo E7. Bom, ele resolveu desenvolver o bispo para casa E7, que vai acabar levando para posições de uma outra siciliana chamada siciliana Scheveningen, que ele joga com os peões em E6 e D6. Quem gostava muito de jogar esse tipo de siciliana era o Kasparov. O Kasparov tem centenas de partidas levando para a estrutura de Scheveningen, jogando ali com E6 e D6, inclusive no match contra Karpov, eles jogaram diversas partidas nesse tipo de posição. Eu joguei então bispo E3, roque, F4, já ameaçando E5, e agora ele faz um lance D6, levando para a estrutura da siciliana Scheveningen. Bom, até aqui, partida jogada praticamente tudo ao toque pelos dois, é uma posição bem teórica essa. E geralmente como que as brancas vão jogar nesse tipo de posição? Geralmente, depois do F4, as brancas vão jogar com dama E1, com o objetivo de passar essa dama para G3, assim conectando as torres, que as brancas podem desenvolver a torre depois para D1 ou para E1, e a dama em G3 ela começa a criar ali algumas ameaças na ala do rei, pois o jogo das brancas ele vai desenvolver no centro, com as ameaças de avançar os peões de E ou de F em algum momento, e também na ala do rei, tentando passar peças, tentando desenvolver ali um ataque na ala do rei. Enquanto isso, as pretas vão criar contra-jogo na ala da dama, fazendo ali um A6 e B5, e no centro, tentando buscar as rupturas, ou E5 e D5 no momento certo. Bom, eu fiz aqui rei H1, que é um lance profilático, para não levar nenhum tema tático nessa diagonal. Sempre que as brancas fazem o F4 na siciliana, é natural tirar esse rei para H1, para não levar nenhum golpe, senão você pode em algum momento levar algum cheque, algum problema ali nessa diagonal. Bom, ele seguiu então com A6, com aquela ideia de tomar em D4, seguido de B5 e fazer um bispo B7. Eu fiz dama E1,
Você vê que a posição ela ainda é teórica, é uma posição que tem muitas partidas. Ele tomou em D4, bispo por D4, B5, com o objetivo de desenvolver o bispo para a casa B7. Eu faço dama G3, bispo B7 e agora A3. Bom, o objetivo desse lance, o A3, é muito simples, eu quero impedir B4. Ele ainda não pode tomar o peão de E4, pois ele está levando mate lá em G7, então o peão está defendido, ainda não é uma ameaça tomar o peão de E4. Ele jogou torre de AD8 e agora eu faço bispo D3. Bom, não só para defender esse peão de E4, mas também para melhorar a posição do meu bispo. E agora eu tenho os dois bispos apontando ali para a ala do rei, um bispo em D4, outro bispo em D3, então algo pode acontecer nessa posição. O preto ele tem que tomar os seus cuidados ali para não chegar um ataque, seja com E5 ou então com F5. Como eu disse, essa posição eu jogo ela tanto de brancas quanto de pretas, então eu tenho partidas de torneio jogando dos dois lados essa posição. Até mesmo com essa ideia de torre D8, que ele jogou essa posição exata, eu já joguei algumas vezes, tanto de brancas quanto de pretas. E ele faz agora um lance bispo C6. Bom, eu lembro que jogando de pretas nessa posição, eu cheguei a analisar já o bispo C6. Eu acredito que eu já... Não, eu nunca enfrentei, eu acho, o bispo em C6, o bispo C6 em torneio, mas eu cheguei a analisar bastante esse bispo C6 com ideia de dama B7, mas acredito que o lance que eu já joguei foi torre D7 aqui. Isso, torre D7, que era uma ideia meio esquisita, né? Colocar a torre em D7, torre E1 e agora joga torre E8. Acho que é exatamente isso a posição, que parece super estranha a posição jogar torre D7, torre E8, mas funciona bem a ideia contra o E5, porque a ideia de colocar as torres assim é justamente lutar contra esse E5, porque agora peão toma, bispo toma, eu posso voltar a dama para D8 e tá tudo defendido na posição, né? E F6 está controlado, eu tenho a ideia de levar o bispo para D6 também. Por exemplo, se ele faz um lance F5, eu acredito que agora bispo D6. E aí tudo funciona bem. A torre está jogando, a outra torre está jogando, a dama defende F6. É uma ideia estranha, mas ela tem ali o seu interesse. Eu lembro que tem uma partida do Ivanchuk de pretas contra o Anand. Inclusive, Ivanchuk ganha jogando essa ideia. Mas o meu adversário fez aqui o bispo C6, que ele tem o objetivo de jogar dama B7, A5 e B4 para pressionar o centro, pressionar E4. Eu joguei então torre de A e 1, trazendo aí a minha última peça para o jogo, protegendo E4, já que ele quer pressionar, aumentar essa pressão em cima de E4, eu já trago imediatamente a torre. E muitas vezes a torre ela pode passar pela terceira para o ataque, seja jogando torre E3 ou torre F3. É uma ideia bem típica também para trazer mais peças para o ataque na ala do rei. E aí ele faz agora dama B7, que segundo a máquina esse lance já é um erro. Apesar de parecer bem natural jogar dama B7, o computador fala para jogar dama D7 aqui, que já é um lance meio estranho, né? É um lance esquisito de fazer esse dama D7, mas é para lutar contra as ideias de E5, porque muito provavelmente agora E5 não funciona bem. Porque agora peão toma, vou ter que tomar de bispo e eu não consigo muita coisa com isso. O ideal é sempre tomar de peão. Se conseguir tomar de peão, o branco ele fica bem nessas posições. Mas aí ele veio com dama B7 e agora eu faço torre E3, que também o computador considera um lance duvidoso. Apesar de continuar dando vantagem, ele acredita que dama H3 é mais forte. É que dama H3, olhando bem agora, é um lance duríssimo esse, né? Porque eu ameaço jogar bispo por F6, bispo F6 e E5, praticamente ganhando a partida, né? Porque eu ameaço o bispo de F6, ameaço dama H7 mate. E se jogar G6, F5 tem cara de ser um lance forte. F5 agora. Depois G5, bispo E3, eu acredito que o branco tem uma posição muito boa. Tá chegando o bispo H6, o rei tá todo debilitado. Pode começar a surgir alguns temas, inclusive tomando e cavalo D5 pode chegar em algum momento para abrir a diagonal do bispo. Posição delicada para ele.
Eu não joguei o mais preciso, eu joguei com torre E3, lembrando que é uma partida de 3 minutos, é uma partida de blitz, então vai ter as suas capivaradas aí no meio do caminho, é algo bem natural de acontecer nessas partidas com pouco tempo. E agora ele veio com B4, tentando criar algum tipo de contra-jogo. O computador já gosta de jogar G6 imediatamente. É um lance que dá um pouco de medo de jogar esse G6, pois abre toda a diagonal, mas ele é bem comum nessas posições de Chevening, ele evita os temas de mate em G7 e acaba não sendo tão grave assim no fim jogar esse G6. Às vezes dá para chegar com torre 8, bispo F8 e o bispo consegue segurar a casa ainda das pretas. Jogou B4, tomei, dama toma, e agora eu faço cavalo E2. Cavalo E2 defendendo o bispo de D4, melhorando essa peça, e de repente o cavalo ele pode participar da luta também, pode participar do ataque. O computador gosta desse cavalo E2, passando a peça ali para a ala do rei. Ele voltou a dama para B7, e agora eu volto o cavalo para C3. Esse meu lance não faz muito sentido, né? Voltar esse cavalo para C3. B3 faria mais sentido, já defendendo assim qualquer ameaça em cima do peão, faz mais sentido isso. Meu cavalo C3 já não parece uma ideia muito construtiva aqui, para falar a verdade. Ele jogou cavalo H5, e aí ele retribuiu a minha imprecisão, eu voltei o cavalo para C3, e agora ele joga esse cavalo H5. Provavelmente com a ideia de jogar com G6 depois. E é aqui que nós vamos chegando no momento mais crítico dessa partida. Que depois de cavalo H5 eu faço dama H3, ataco assim o cavalo de H5, e ele comete um segundo erro, que é jogar o lance G6, defendendo assim o cavalo de H5. Ele deveria ter jogado bispo F6, que ele está pior, mas ainda era jogável a posição. Só que depois de G6, agora ele se encontra numa posição completamente perdida. Você pode ver que a barrinha ela foi a loucura aqui, tá dando mais 4 para as brancas. E aqui eu quero saber de você que está assistindo agora, como o branco ele deveria jogar. Essa é aquela típica posição de teste, quando eu mostro para os alunos da Chessflix, analisando as posições, é o momento de pensar, jogam as brancas e conseguem ficar numa posição ganhadora. O que fazer agora? Então, aqui é importante olhar para os temas táticos que existem na posição, especialmente os temas relacionados ao rei, né? Se tem alguma ameaça imediata, se tem algum tema de mate, e considerar sacrifícios, né? Você vai olhar se existe algum cheque, se existe algum lance que ameaça mate, alguma troca de peça, especialmente os lances forçados. E aqui nessa posição tem um sacrifício muito legal que basicamente ele decide a partida. Aqui eu faço um lance dama toma H5, sacrificando a dama. Bom, qual que é a ideia básica desse lance? Depois de dama H5, se ele toma a minha dama, ele está levando aqui torre G3 cheque. E depois de bispo G5, tem torre toma G5, já conseguindo dar mate imediatamente. Então, o que fazer depois de dama H5? Ele faz um lance E5, atacando assim o meu bispo de D4. Bom, eu não sei se ele realmente imaginava fazer isso, E5. Eu acredito que ele furou mesmo a ideia do dama por H5 e aí no improviso ele tenta fazer E5, que é a melhor defesa. E aqui o branco também tem que achar lance, porque E5 ameaçou a dama em H5 e ameaçou o bispo em D4. E talvez esse seja o momento chave mesmo da partida, porque o sacrifício em H5 ele é relativamente mais simples. Você sacrifica, tá dando mate na sequência. Mas e agora? Ele joga E5 e tá atacando as duas peças, porque se tomar em E5, agora sim ele toma a dama e... Olha, nem assim o branco tá perdido, né? A posição é tão boa que mesmo nessa posição, a posição ainda ele dá como equilibrada, porque esse cheque em H8 vai fazer o quê? Vai tomar em D6 mesmo? Caramba, tem cavalo D5 na posição. Olha que loucura isso. Mesmo com a dama a menos, o branco ainda tem um ataque suficiente para igualar a posição. Como que é isso? Que se tomar, agora toma em D6 com cheque. Esse F6, aí vai tomar em E7, dama E7.
e toma em D5. E de repente tenho duas torres. Olha, par de bispos contra a dama. E o computador ele considera que tá igual essa posição. Mas dificílimo essa variante, né? Então aqui é o momento crítico. Ele jogou E5. O que fazer? Se você quiser pausar o vídeo e pensar para tomar essa decisão, aqui é um teste legal. Bom, ele jogou o E5 e eu faço agora dama H6. Esse que é um lance-chave que basicamente ganha a partida, porque a minha ideia é que se ele toma em D4 agora, eu faço torre H3. E não tem como ele evitar a ameaça de mate em H7. Né? Então, se ele toma em C3, dama H7 mate, e não tem lances, não tem o que fazer. Qualquer lance ele leva dama H7, dama H8, mate. Bom, e daí aqui ele já teve que jogar F5 e a posição tá muito ruim para as pretas, né? Realmente ele vai ficar com a peça a menos e eu ainda tenho ataque na posição. Eu joguei agora a torre H3, ameaçando o mate em H7. Ele faz bispo F6, então F por E5, D por E5 e bispo C5. E simplesmente eu tô com uma peça inteira de vantagem na posição e o ataque ele continua, o ataque segue depois disso. Ele faz torre F7, tentando defender, e agora bispo C4, e aí já cai mais material, eu ameaço dama H7 mate de novo, seguiu com rei H8, dama toma G6, torre F8, e agora vem bispo por F8, torre F8, torre por F5, e basicamente caiu todas as peças dele, ele tá aí com torre, peça a menos, bispo E4, cavalo E4, e aqui ele teve que abandonar a partida. Bom, tá levando mate de vários jeitos, estou com muitas peças a mais. Mas o momento decisivo mesmo da partida foi esse momento aqui, quando ele joga o G6, que interroga o cavalo H5, já é o início de um plano errado, e o G6 é um lance que perde mesmo. Tinha que jogar ali bispo F6, que depois de dama H5 azedou a posição. Mesmo com E5 eu tenho esse dama H6 que ainda tá salvando. Bom, essa foi uma partida bem interessante que eu joguei com esse chinês. Depois eu joguei uma outra partida com ele também, que é muito legal. De repente, se você achar uma boa, posso trazer aqui num próximo episódio dessa série de análises de partidas, que foi uma partida cheia de sacrifícios, cheia de complicações também. Mas essa foi uma que eu gostei ali de jogar. Quero saber de você, o que você achou dessa partida, se você achou a partida interessante também. E se de repente você ainda não aproveitou essa condição especial de Black Friday da Chessflix para se tornar meu aluno, entra no link que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, pois nessa sexta-feira é a última chance onde você pode se tornar aluno da Chessflix e receber todos os cursos, tudo que já foi produzido na nossa história, pelo valor de apenas um treinamento. Então, sexta-feira acaba a Black Friday da Chessflix, última chance, então entra no link da descrição, faz o seu cadastro, entra ali para o nosso grupo VIP para você não ficar de fora dessa, beleza? No dia seguinte já volta para o valor cheio da Chessflix e sem os bônus exclusivos. Bom, então é isso, galera. Nós vamos chegando ao final desse vídeo de hoje, que daqui a pouco tem rodada aqui, tem partida aqui dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Então, tenho que correr ali para jogar. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. E ao longo da semana eu vou trazendo mais novidades aqui, mais partidas, seja partidas que eu joguei no chess.com ou partidas aqui do torneio, beleza? Vamos então encerrando e até a próxima.